Bom, pessoal, nessa aula então a gente vai falar de visualização de uma única variável, e essa variável é numérica e vamos utilizar o histograma para representar essa variável, tá? Veja que a gente já iniciou a elaboração do histograma na aula anterior, e aqui agora a gente vai fazer algumas adições, tanto estéticas quanto de conteúdo desse histograma, para que ele atenda às nossas necessidades, tá? Antes de seguir adiante, eu vou ensinar um recurso aqui para vocês que pode ser interessante para organizar o nosso código quando ele começa a ter muitas linhas. E aí a gente quer ir para alguma seção desse código e a gente não precisa ficar procurando na barra de rolagem ao lado. Esse recurso, né, é o recurso de criação de seções no nosso código. A maneira mais simples de criar a seção é quando a gente abre essa cerquilha, escreve o nome da seção e na sequência a gente utiliza mais 4 cerquilhas, tá? Veja que aqui do lado aparece um botão de lista suspensa em que a gente pode clicar nele e essa seção ela vai ser suprimida ou aberta, certo? Uma outra maneira de criar essa seção é por meio do comando Ctrl+Shift+R, certo? Aí veja que aparece para a gente aqui, para a gente inserir o label dessa seção, né? E aí eu quero exatamente o nome dessa seção seja Entendendo a Estrutura da Função ggplot. Vou dar um OK. Ele vai aparecer aqui para a gente, né? Ele não aparece com cerquilha aqui do lado direito, né? Mas com alguns hífens, né? Alguns tracejados, tá? Eu vou deletar essa parte aqui. E aí, a minha próxima seção vai ser... deixa eu criar, né? Com Ctrl+Shift+R. Visualizando uma única variável. Certo? Eu vou dar um OK. Vai aparecer essa próxima seção aqui para mim. Tá? E veja que nesse menuzinho aqui que eu consigo abrir, né, que de esconder ou mostrar as seções do documento, aparecem aqui para nós essas duas seções. Então, quando eu clicar, eu vou direto para a seção que eu quero. Eu vou esconder novamente aqui, e aí agora eu vou começar a produzir, né, novamente aqui meu histograma. Tá? Vou selecionar meu histograma e vou dar um Ctrl Enter de novo, só para a gente ver aqui no painel de plots, né, como que esse histograma foi gerado. Vou passar essa função do geomestrograma aqui para baixo e veja que o nosso histograma está um pouco diferente daquilo que a gente viu nos slides, né? A maneira básica como o R faz esse histograma é um pouco diferente daquilo que está nos slides, porque o que está no slide foi editado. O que a gente quer aqui, né? Seria interessante a gente ver o contorno dessas barras, tá? No nosso histograma. Então, uma maneira de a gente ter uma linha de contorno de uma cor diferente do preenchimento é utilizando dois parâmetros aqui, um deles é o color. O color vai definir qual que é a cor dessa linha de contorno, tá? E aí, para a gente definir uma cor, o que a gente pode fazer é abrir aspas, é por meio de uma função, certo? E a gente escreve aqui o nome da cor em inglês, tá? Um exemplo que a gente pode fazer, black, tá? Quando a gente fizer isso e der Ctrl Enter, veja que a sua linha, né, ela ficou contornada na cor preta. A gente pode definir um fill diferente, né? Com cor de preenchimento, tá? E eu vou definir que a cor é um gray, certo? Que é um cinza. Vou dar um Ctrl Enter. Outro tipo de edição que a gente pode fazer, né, é dar uma transparência a esse gráfico. E essa transparência é um parâmetro chamado alfa, que varia de 0 a 1. 0 é total transparência e 1 é sem transparência nenhuma. Tá? Veja que quando eu colocar um 0.5 aqui, ele vai colocar uma transparência aqui para mim no meu gráfico. Vou botar uma transparência bem baixinha e veja que aparece bem mais essa transparência, né, do meu preenchimento, tá? Do fill. Veja que a gente está utilizando parâmetros estéticos para o nosso gráfico de histograma, mas ele não faz parte do mapeamento estético que vem definido aqui na função aesthetics, tá? Veja que a gente está definindo para todo o gráfico qual que é a cor do contorno, do seu preenchimento e da sua transparência, certo? É importante entender isso aqui. Não é um mapeamento estético que a gente está fazendo dentro do Geom Histogram. A gente está definindo alguns parâmetros estéticos para todo o gráfico e não condicionado ao valor de alguma outra variável, certo? Então, esse é o primeiro conjunto de parâmetros interessantes aqui que a gente pode utilizar para editar o histograma do nosso gráfico. Uma outra coisa que a gente pode editar aqui também, aí já falando de conteúdo de histograma, é a quantidade de classes que a gente quer mostrar, né? Veja que a gente tem várias classes aqui para esse histograma. Cada classe é uma barra, né? E aí, o nome classe aqui para a gente é bin, tá? Eu posso definir que eu quero somente 10 bins para esse gráfico, certo? Eu vou dar um Enter aqui, e aí, ou 10 classes, né? Vou dar um Ctrl Enter. Veja que ele ignorou o parâmetro bin, porque
desconhecido, gerou um erro aqui pra gente. É porque o parâmetro não é bin, né? É bins, tá? Quando der um Ctrl Enter, ele vai rodar. E veja que agora eu tenho 10 barras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso definir somente 5 barras, certo? Ele vai aparecer 5 barras no meu histograma. Obviamente que quando eu defino 5 barras, ele varia o tamanho desse intervalo, né? De até onde, até quanto vai cada intervalo aqui dessas barras, né? Do valor renda. Então, eu posso definir não só a quantidade de barras, né? Aliás, ao invés de definir a quantidade de barras, eu posso definir a extensão, né? Ou a extensão desse intervalo de cada classe. E aí o meu parâmetro aqui não é bin, é bin width, tá? Width, né? De largura, bin de classe. E aí eu posso definir que a extensão dessa classe, né? Como minha renda vai até mais ou menos 15 mil ali, eu vou definir que é intervalos de 1000, né? Quando eu der Ctrl Enter, veja que ele vai fazer de 1000 em 1000 esses intervalos de barra, tá? Eu posso definir que seja 2000 também, certo? Pode ser 500, e enfim, né? Quanto menor for esse intervalo, maior a quantidade de classes, né? Ou de bins a gente vai ter para esses dados. Outras coisas interessantes de editar que a gente vai utilizar muito nas próximas aulas também é os nomes desses eixos, né? Os nomes desses eixos aqui, certo? Eu posso escrever de uma maneira diferente. Aí eu vou adicionar um mais, certo? Dá um Enter. E aí, como eu edito o eixo, né? É nessa função labs, tá? Então, qual que é o nome do eixo X que eu quero? Eu quero um renda, só que com letra maiúscula, tá? Aí, qual que é o nome do eixo Y que eu quero? Eu não quero count ali, né? Se eu tiver apresentando esse gráfico para uma audiência que fala português, eu quero colocar aqui frequência, tá? Frequência, certo? Quando eu der um Ctrl Enter, veja que ele editou o nome, né, os nomes dos eixos, tá? Bom, existem vários temas pré-definidos para os nossos gráficos também, tá? E aí, como é que eu posso escolher esses temas, né? Eu dou um mais e escrevo theme e um underline. E aí veja que aparecem vários temas pra gente, tá? Vou dar um exemplo desse theme BW, né? Veja como é que vai mudar. Ele vai colocar um fundo todo branco e vai fazer um contorno, né? Em volta desse nossa região de plotagem. Eu posso escrever um Classic, ele só vai fazer os contornos dos meus eixos Y e X, tá? Eu posso ter um theme Dark, certo? Que ele vai botar um fundo mais escuro. Qual que é o outro tipo de tema que eu posso querer aqui? Um theme Void, tá? Esse aqui realmente ele elimina quase tudo do gráfico. É um vazio completo. Só aparecem as barras aqui pra gente. Então, pessoal, se quiserem explorar aí, deem uma olhada em tudo que vocês podem fazer. Veja que essas edições que a gente está fazendo aqui, né, daqui para cá, são edições de um nível hierárquico mais inferior, nesse caso aqui mais superior, porque é um nível hierárquico menor dentro daquela estrutura de gramática dos gráficos, em que o primeiro é o maior nível hierárquico, é dos dados, né? Depois mapeamento estético, depois geometrias, facets e por aí vai. Então a gente está nos últimos níveis hierárquicos aqui de edições mais estéticas específicas, né, para o nosso gráfico, ok? Então veja como é que a gente pode construir um gráfico, né, e fazer edições sobre ele aqui, como que pode ficar interessante e personalizado, customizado um gráfico que a gente queira produzir.